Olá, bem-vindos novamente. Eu sou Aurelino. Essa é a disciplina de Cinesiologia Biomecânica do curso de Fisioterapia da Unifap. Hoje a gente vai falar de biomecânica da articulação de tornozelo e do pé. Bom, essas articulações do tornozelo e do pé têm uma função extremamente importante, talvez é uma das mais conhecidas e mais debatidas em relação à função do pé. Ela tem a responsabilidade de sustentar o peso de todo o corpo e de outras cargas. Se vocês prestarem bem atenção, a gente está falando de uma estrutura que é relativamente pequena, estou me referindo ao pé, que é capaz de, nessa área que eu disse relativamente pequena, sustentar todo o peso corporal, não só no momento estático em que o indivíduo está de pé, como em atividades dinâmicas, na caminhada, numa corrida, no salto. Então a gente já começa a perceber que o pé e a sua conexão com a perna, que é a articulação do tornozelo, é uma estrutura extremamente forte, uma estrutura extremamente preparada para suportar carga e faz muito bem essa conexão entre a extremidade distal do membro inferior e o restante do nosso corpo. Ela tem uma capacidade, a estrutura do pé, uma capacidade, uma estrutura e uma função que são capazes de amortecer, por exemplo, o impacto do nosso corpo num salto contra o solo. E a anatomia da estrutura, a anatomia do pé e do tornozelo são preparadas para isso. Então, se você considerar, por exemplo, um indivíduo durante a corrida, as estruturas do pé tocam rapidamente o solo, mas são capazes de absorver muito impacto e o impacto até 10 vezes maior, ou melhor, um peso corporal que, somado à atividade dinâmica da corrida, esse peso corporal multiplicado pela velocidade, pela aceleração que está acontecendo durante a corrida, aumenta em até 10 vezes. Para a gente lembrar, essa é a articulação do tornozelo. Então a pinça bimaleolar, a pinça formada entre os ossos da tíbia e da fíbula, que se articula com o talos. Então a gente conhece também por articulação talo-crural, talos, do osso talos, crural, que é de perna, o tríceps crural ou sural, e as articulações que a gente percebe, a articulação do talos com o calcâneo, articulação subtalar e as demais articulações do pé. Didaticamente a gente divide essa região como o antepé, o médio pé e o retropé, que nós vemos aqui em vermelho. O pé tem várias funções, dentre as quais a gente já comentou, essa de suportar carga, e por conta disso, a estrutura do pé é formada, a anatomia do pé, ligamentos, conjunto de músculos e ossos, formam um arco. Esse arco maior que a gente percebe aqui é um arco longitudinal. Se vocês perceberem, nós temos um arco aqui, mas a gente também tem outros arcos transversais que também são responsáveis por essa acomodação do peso corporal quando a gente tem a extremidade distal tocando o solo. A estrutura do pé e do tornozelo é bastante rica em ligamentos, exatamente porque é uma estrutura que vai precisar de boa estabilidade quando ela recebe a carga do peso corporal. Então, a gente tem
pé tocando no solo e todo o peso do corpo sobre a estrutura do tornozelo. Eu preciso, obviamente, de estruturas que me deem estabilidade dessa articulação. Então a gente está falando de um pivô grande, que é a tíbia, em cima de uma estrutura relativamente pequena, que é o talos. Dois ossos se encaixando no talos, tíbia e fíbula. E eu naturalmente preciso de elementos estabilizadores nessa região, do contrário eu teria facilidade para o entorse, facilidade para perder essa estabilidade. E é exatamente isso que os ligamentos do tornozelo vão fazer. Então, olhando aqui do ponto de vista anterior, a loja lateral do tornozelo, então eu tenho o ligamento longitudinal anterior, o ligamento talofibular e o ligamento talofibular posterior. Perdão, calcâneo fibular. Vamos repetir: talofibular anterior, calcâneo fibular e talofibular posterior. Esses três que eu citei são ligamentos que estão no compartimento lateral do tornozelo. E eles são bastante utilizados, eles são bastante solicitados quando eu tenho movimentos de inversão do tornozelo. Então, lembrando, eu faço inversão, são os ligamentos da loja do compartimento lateral que são mais tensionados para fazer a função deles, que é exatamente não permitir o excesso de movimento, dar estabilidade. Não por acaso, já que a maioria dos entorses de tornozelo é no movimento brusco de inversão, também são esses, talofibular anterior, calcâneo fibular e talofibular posterior. A gente vê aqui, ó, talofibular posterior e o calcâneo fibular, juntamente com o talofibular anterior, porque sai, do talos e vai para a fíbula. São os ligamentos mais lesionados no entorse de tornozelo convencional ou mais prevalente, que é aquele no movimento de inversão. Então, é importante a gente entender que nesses movimentos, eu também, compreendendo os movimentos que mais ocorrem e futuramente compreendendo os movimentos que são mais responsáveis por lesão, eu consigo construir um mapa mental no momento que um atleta ou que um paciente me fala que teve um determinado tipo de lesão. Eu já consigo imaginar, não ter certeza, mas imaginar que tipo de estrutura anatômica pode ou não ter sido lesionada. Voltando então para a biomecânica aqui, os ligamentos têm essa função importantíssima de garantir essa estabilidade das articulações, tanto para inversão, eversão, flexão plantar, dorsiflexão de tornozelo e os movimentos combinados. O tornozelo, então, é formado, como a gente já falou agora há pouco, pelo osso talos, que a gente vê aqui, e encaixando-se em cima do talos eu tenho dois ossos, formando essa pinça aqui embaixo, a tíbia, que é o maior osso, e a fíbula, que é um osso menor, não em comprimento, mas em área. Tíbia e fíbula, então, encaixando-se com o talos, formam a articulação talocrural, ou articulação que a gente conhece como tornozelo. Imediatamente abaixo do talos eu tenho um osso calcâneo, que a gente vê aqui. Então, essa articulação entre o calcâneo e acima dele o talos, e o movimento acontece nesse plano, é a articulação que a gente chama de subtalar, também pertence ao tornozelo. E é exatamente ali que eu tenho os movimentos de inversão e de eversão do tornozelo, na subtalar. Lembrando que a articulação talocrural
tíbia e fíbula articulando-se com o talos. Nessa articulação, perdão, eu tenho os movimentos de flexão plantar e de dorsiflexão de tornozelo. O movimento que a gente acabou de citar, de flexão e extensão de tornozelos, esses dois movimentos são acompanhados de movimentos intra-articulares. O que eu quero dizer aqui? Eu, além de ter a flexão plantar, eu tenho deslizamentos entre as superfícies do talos e da pinça bimaleolar. Eu também tenho movimentos de deslizamento anterior e posterior. O que isso quer dizer? Essa imagem é muito interessante para a gente perceber isso aqui. Eu tenho, portanto, durante o movimento de dorsiflexão, que é o que está representado nessa imagem aqui, durante a dorsiflexão de tornozelo, para que eu não tenha um impacto, né, da estrutura do corpo anterior do talos com a tíbia, eu tenho um deslizamento da superfície do talos para posterior. Então eu não tenho apenas uma flexão. Além da flexão, o meu talos rola, desliza e rola. Então tem um movimento de rolamento e de deslizamento intraarticular. Por isso a gente está falando de artrocinemática. Um rolamento, um deslizamento para posterior. Então, olha que interessante. O meu talos desliza nessa direção. Deixa eu apagar aqui. A gente já está vendo a seta aqui, ó, que mostra o deslizamento. Então, meu talos desliza para posterior. Isso permite aumentar a capacidade de dorsiflexão. E permite também que eu não tenha impacto ósseo entre as estruturas anteriores do talos e da tíbia. No movimento contrário, a setinha mostra aqui, então, no movimento de flexão plantar do tornozelo, percebam agora que a minha seta de deslizamento, o slide que está aqui, mudou. Ao invés de o talos deslizar posteriormente, como ele fez na dorse, agora o talos desliza e rola anteriormente para aumentar a capacidade de flexão plantar da articulação do tornozelo. Esses movimentos são muito importantes para a gente compreender que eles existem, até mesmo para que quando eu estiver dedicado, quando o fisioterapeuta estiver em busca da recuperação completa do movimento, eu compreenda que eu posso, além de estimular a recuperação da plante e da dorsiflexão, eu posso e devo trabalhar entendendo a artrocinemática da articulação, por exemplo, facilitando um deslizamento posterior do talos na dorsiflexão e facilitando um deslizamento anterior do talos na flexão plantar. A terapia manual, por exemplo, faz isso. Continuando, em cadeia cinemática fechada, que é o exemplo que a gente está vendo aqui, eu tenho durante a dorsiflexão, eu tenho um movimento também da artrocinemática da tíbia, eu tenho um movimento de deslizamento da tíbia para anterior. O que eu quero dizer com isso? Na imagem anterior que a gente viu aqui, em cadeia aberta, então você tem um tornozelo aqui solto, né, livre, então o pé não está fixo no solo, lembrando lá o conceito de cadeia cinemática aberta. Eu tenho então um talos que está deslizando e rolando, deslizando para posterior e rolando para anterior na dorse e deslizando para anterior na flexão plantar. Quando eu mudo a cadeia, agora isso muda de forma significativa o movimento intraarticular do tornozelo,
Lembre-se que agora eu não tenho, em cadeia fechada, eu não tenho o pé livre, eu tenho um pé fixo no solo. Esse é o conceito de cadeia cinemática fechada para o membro inferior. A extremidade distal está fixa. Nesse caso, meu pé, isso inclui obviamente o calcânio, todos os dedos, e o calcânio, por sua vez, conectado ao talos, estão fixos ao solo. Durante então a dorsiflexão, um agachamento é um bom exemplo disso. O que eu tenho é agora, em vez de ser o talos, como eu mostrei agora há pouco, rolando, deslizando para posterior numa dorsiflexão, o que eu tenho agora é a tíbia. Vejam que a minha outra mão está representando aqui tíbia e fíbula, ela que está deslizando. Então ela desliza para anterior para fazer ou para tentar buscar uma dorsiflexão completa. Então eu tenho uma mudança significativa nisso aí. Então dorsiflexão é dorsiflexão, mas se ela está em cadeia aberta ou cadeia fechada, eu tenho uma modificação importante que preciso compreender isso do movimento artrocinemático, do movimento de tornozelo, né? Então eu tenho mais movimento do talos em cadeia aberta e eu tenho movimento da tíbia em relação ao talos quando eu estou em cadeia, quando meu indivíduo que eu estou avaliando está em cadeia fechada. A talocrural ou tíbio-tarsiana é uma articulação do tipo gínglimo, dobradiça, que é responsável pela flexão e extensão de tornozelo, trabalhando nesse único eixo. Tá? Então o tornozelo faz, sim, flexão e extensão, inversão e inversão. Mas lembre-se, flexão e extensão acontece em uma articulação, que é a talocrural, e a inversão e eversão acontece numa outra articulação que está lá imediatamente abaixo, na subtalar. Eu não tenho inversão e eversão na talocrural. Vamos deixar isso claro. Esse movimento de flexão e extensão, ou de plante, flexão e dorsiflexão, é um dos mais importantes para a marcha humana. Basta você perceber que sem dorse você tem uma dificuldade gigantesca de caminhar, de dar o passo, e aí você precisa de movimentos compensatórios no joelho, de movimentos compensatórios do quadril e também de movimentos compensatórios lá na coluna lombar. A articulação tibiofibular, lembra que lá na porção distal e proximal também, inclusive a relação entre a tíbia e a fíbula, a gente tem uma conexão entre tíbia e fíbula ao longo de todo o trajeto da perna. Esse é um tipo de articulação chamada de sindesmose, então existe uma membrana que conecta tíbia e fíbula. Isso acontece desde aqui da parte proximal, próximo ao joelho, e essa sindesmose se estende até a parte distal, a porção distal, mais próxima ao tornozelo, portanto. Essa é uma articulação que tem pouco movimento, mas é considerada um tipo de articulação, pouco ou quase nenhum movimento, e que também, apesar de ter pouco movimento, também é sujeita a lesões. Então, eu estou falando da articulação lá na porção distal entre tíbia e fíbula, que são conectadas por uma membrana sindesmótica, essa é a sindesmose, e que eventualmente alguns traumas na articulação do tornozelo laceram, rompem a sindesmose. E aí a gente tem uma lesão que é um pouco mais grave e aumenta a instabilidade entre a tíbia e a fíbula. Continuando as articulações, eu tenho a articulação talo-tarsal, que é a articulação entre o osso talos e essa primeira fileira aí de ossos do tarso, representado aqui então pela articulação subtalar e a articulação talo-calcâneo-navicular. Lembrando que o talo se articula com o calcâneo, aqui ó, talo se articulando com o calcâneo, e depois esses dois, talo,
calcâneo também se articulam com a primeira fileira do médio pé, nesse caso o navicular. A articulação subtalar propriamente dita, aqui uma decomposição então da talo-tarsal, é essa articulação que a gente está vendo em vermelho representada entre o talos, que está em cima do osso calcâneo. É nessa articulação que eu tenho os movimentos de inversão e de eversão da articulação. E a articulação tálio-calcâneo-navicular é formada pelo talos com o navicular e o calcâneo. Então, calcâneo e talos, por sua vez, se articulam anteriormente com o navicular. A gente vê essa linha representada aqui. Eu tenho então uma articulação relativamente estável, bastante estável com o tornozelo. Existe um encaixe muito grande, muito preciso entre tíbia e fíbula. Por sua vez, isso condiciona movimentos de perna em relação ao pé, que são indispensáveis para a marcha, a gente já falou. A articulação do tornozelo, ou tibio-tarsiana, são esses dois encaixes, essas duas peças do encaixe, tíbia e fíbula, que se encaixam, que formam aqui o teto, que recobrem o talos. Então, a pinça bimaleolar, que eu digo, é o maléolo medial, formado pela tíbia, maléolo lateral, formado pela fíbula, e ambos encaixados no teto do osso talar, do osso do talos. A gente vê aqui, então, os ossos do pé, o talos, que a gente acabou de comentar. Eu teria aqui fíbula e aqui tíbia, que estão retiradas nessa imagem. O calcâneo logo abaixo, navicular, o cuboide, os três cuneiformes, medial, intermédio e lateral. Depois eu tenho a linha de articulação entre os cuneiformes e cuboides com cada metatarsiano, do primeiro ao quinto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto metatarsianos. Depois as falanges médias, no caso do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. E as falanges distais também de primeiro até o quinto dedo e suas respectivas articulações interfalangianas proximais e distais. A gente vê aqui então o encaixe que eu comentei agora há pouco dessa pinça, né? Então, fíbula e tíbia formando quase uma pinça que se encaixam em cima, né, do osso talar, do talos. Esse encaixe é do tipo gínglimo, parecendo uma dobradiça, como a gente já comentou, e isso me permite claramente, como a gente vê nas imagens aqui do Capandi, permite claramente esse movimento de deslizamento e rolamento que existe na articulação talocrural. A gente já comentou agora no início da aula sobre os ligamentos, aqui uma visão do compartimento lateral, e eu vou rever esse assunto, a gente vai tocar nesse assunto de novo, vocês vão estudar isso novamente nas aulas de físio aplicada, musculoesquelética, em que vão falar de entorse de tornozelo, mas eu já toquei nesse assunto que a loja, o compartimento lateral do tornozelo, tem como principais estabilizadores o ligamento talofibular anterior, o ligamento calcâneo fibular, que está aqui passando embaixo dos músculos fibulares, fibular longo e fibular curto, e aqui atrás o ligamento talofibular posterior. Se vocês perceberem, eu tenho um ligamento que conecta a fíbula e o talos anteriormente, que conecta a fíbula e o calcâneo para inferior, e que conecta a fíbula e o talos posteriormente. Então eu tenho
Para essas três direções eu tenho elementos estabilizadores. Para cima eu tenho a própria fíbula, que é um elemento estabilizador, mais a sindesmose que a gente acabou de mostrar. Eu tenho então esse conjunto de ligamentos laterais que me dão uma boa estabilidade do compartimento lateral do tornozelo. Quando eu viro então essa imagem e olho para a parte medial, né, para o compartimento medial do tornozelo, eu tenho um ligamento que é bastante largo e também bastante forte, que é o ligamento deltoide. Parte do ligamento deltoide, aqui que a gente está vendo, é tíbio calcâneo, né, que sai da tíbia e vai para o calcâneo, parte do ligamento deltoide, que a gente está vendo aqui, que vai da tíbia para o navicular, e parte do ligamento deltoide, que é bastante largo. Percebam que ele também conecta ao calcâneo, ao talos. Tá? Então eu tenho um ligamento que é bastante largo e conecta essas porções agora mediais do tornozelo. É um ligamento mais forte. E esse também é um dos motivos que você tem, além da amplitude articular, que você tem menos entorses em eversão. Mas quando isso acontece, quando eu tenho lesões e o mecanismo de lesão é em eversão da articulação do tornozelo, é o ligamento deltoide, em várias porções ou em algumas porções dele, que estará lesionado, provavelmente estará lesionado. Os ligamentos então talofibulares têm essa função de garantir a estabilidade, no caso o tíbio fibular superior, tem uma inserção no tendão do bíceps femoral e do ligamento colateral lateral, mais o músculo poplíteo. Em relação à amplitude de movimento do tornozelo, nós temos uma amplitude média para um adulto jovem saudável de dorsiflexão de aproximadamente 20 graus. E o músculo motor primário, que é o responsável primário pelo movimento de dorsiflexão, é o músculo tibial anterior. Já para o movimento de flexão plantar ou de extensão, mas para o tornozelo especificamente ganha o nome de flexão plantar, nós temos uma média de 45, 50 graus. Existem até alguns autores que falam em 30 graus, mas a gente tem uma amplitude bem maior, mais do que o dobro. Então vamos colocar uma média de 45 até 50 graus para flexão plantar de tornozelo. E o grupo muscular responsável, ou motor primário, aquele que tem maior responsabilidade pela flexão plantar de tornozelo, é o conjunto que a gente conhece como panturrilha. Gastrocnêmio medial e lateral e mais o músculo sóleo. Alguns fatores ósseos, né, que limitam esse movimento do tornozelo. Então eu tenho limitação da flexão por fatores ósseos. Então quando você faz flexão, eu vou ter em um determinado momento, nessa flexão, eu vou ter um impacto entre os ossos do talos e da tíbia e da fíbula posteriormente. E quando eu faço extensão ou dorsiflexão, eu vou ter o impacto também do talos e do navicular com tíbia principalmente. Então, além você pode perceber isso quando vai fazer um movimento passivo, né? Que você chega numa determinada amplitude, você tem uma barreira óssea que anatomicamente vai funcionar como um obstáculo e você não consegue evoluir além disso. Então, além dos fatores ósseos, eu tenho fatores cápsulo-ligamentares e eu tenho também a possibilidade de músculos limitarem esse movimento, né? No caso da dorsiflexão, a panturrilha
é um fator limitador, então o tendão calcâneo, uma panturrilha muito encurtada, é um fator limitante para a dorsiflexão. E no caso da plante, o fator limitador normalmente é ósseo, raramente você vai ter um tibial anterior encurtado, isso é muito raro, para atrapalhar ou limitar o movimento de flexão plantar do tornozelo. O que garante, então, estabilidade dessa articulação do ponto de vista antero-posterior, além da ação da gravidade, são os ligamentos, perdão, e a estabilidade transversal da articulação tibio-társika. Então, existe um encaixe muito justo entre tíbia e fíbula, que a gente chamou agora de pinça, agora há pouco de pinça maleolar ou bimaleolar, mais os fatores ligamentares e os ligamentos bastante fortes que a gente já comentou. Tanto os talofibulares anterior, calcâneo fibular e talofibular posterior no compartimento lateral, como o ligamento deltoide no compartimento medial do tornozelo. Quando eu tenho, por algum motivo, normalmente trauma, entorse, uma ruptura ligamentar, eu tenho uma alteração importante na estabilidade. Isso altera, além da função do tornozelo, altera de uma maneira bastante significativa a função de suportar peso, portanto, e inclusive da marcha do indivíduo. Frouxidão ligamentar causada por entorses, fraturas tíbia e fíbula distal dos maléolos, associada ou não com ruptura ligamentar, são muito comuns nos traumas de tornozelo. Esse é um bom exemplo de traumas ou de situações de eventos traumáticos ou até atraumáticos que mexem, que alteram a estabilidade da articulação do tornozelo. A articulação do pé, ou a estrutura do pé. São vários complexos articulares, articulação subtalar, articulação médio-társika, ou também conhecida como articulação de Chopin, articulação tarso-metatársica, ou articulação de Lisfranc. Elas têm funções parecidas com o de tornozelo de movimento e uma função super importante de adaptação ao solo. Vamos ver mais isso aqui. A articulação subtalar, a gente já comentou dela. É a articulação entre o talos e o calcâneo. E essa articulação do talos com o calcâneo aqui embaixo, existem alguns ligamentos que dão estabilidade para essa articulação. Eles são curtos, mas são bastante fortes, porque eles precisam ser potentes para aguentar o tranco da sobrecarga que a gente comentou no início da aula, do salto, da aterrissagem, da corrida, e isso aumenta de uma maneira muito significativa o estresse sobre essas estruturas ligamentares. Então, o ligamento interósseo no seu fascículo anterior e posterior, além do ligamento talos calcâneo externo e talos calcâneo posterior. Os movimentos da articulação subtalar, que podem ser por alguns autores chamados de adução e abdução. Tecnicamente, quando você traz para a linha do meio, né, ou movimento de inversão, é uma adução, e quando você afasta o calcâneo, fazendo um movimento de eversão, tecnicamente também é uma abdução, mas não está incorreto, pelo contrário, está correto a gente chamar a adução de inversão e chamar a abdução de eversão. Isso especificamente para a articulação do tornozelo. Esse movimento está acontecendo exatamente ali na subtalar. Na articulação médio-tarsiana, né, articulação ali no médio pé, ou de Chopin, você tem uma articulação entre o osso calcâneo e o escafoide e os cuboides. Essa lista de ligamentos conecta essa articulação que a gente falou aqui, médio-tarsiana. Eles garantem a estabilidade dessas estruturas. Então, o ligamento calcâneo e o escafoide inferior,
que faz parte do ligamento ou também chamado de glenoide, perdão. Talos escafoide superior, ligamento em Y de Chopin, calcâneo bode dorsal, calcâneo bode plantar. Os movimentos na articulação subtalar e mediotársca, que a gente já viu agora há pouco, que podem ser chamados de inversão ou de eversão, que agora há pouco a gente viu que nada mais é do que uma adução e uma abdução, tem os seus músculos primários. Para inversão, o músculo tibial anterior, e para eversão, para inversão, o músculo tibial anterior acompanhado do tibial posterior, que ajuda muito na inversão. Existe até uma discussão que em alguns indivíduos o tibial posterior é o que começa o movimento de inversão e ele é auxiliado posteriormente pelo tibial anterior. Então os dois, posterior e anterior, produzindo esse movimento de inversão juntamente com a dorse. E a eversão, o contrário, são responsabilidades do fibular longo e fibular curto. Eu tenho ainda um movimento combinado da subtalar e mediotársica. Lembra que agora eu falei um movimento combinado e não mais um movimento puro. A gente está falando de um movimento de supinação do tornozelo. Não é um movimento puro, é a combinação da inversão com a flexão plantar e adução. Então eu tenho ao mesmo tempo inversão, flexão plantar e adução é uma supinação. O movimento chamado de pronação é uma combinação também de movimentos do tornozelo, que combina a eversão, a dorse e a abdução. Supinação, pronação de tornozelo, supinação, repetindo, combinação de inversão, flexão plantar e adução. E a pronação trata-se da combinação de eversão, dorse e abdução do pé e tornozelo. Tudo bem? Falando então da amplitude de movimento, a gente já antecipou ali. Eu tenho a flexão plantar, que é responsabilidade basicamente da panturrilha, mas é auxiliada pelo flexor plantar longo do hálux, mais tibial posterior, fibular longo, curto e flexor longo dos dedos. A flexão plantar, então, além de músculos que atuam no tornozelo, eu tenho músculos que atuam na flexão dos dedos, auxiliando, e a gente já falou que tem uma média de 30 até 50 graus de flexão plantar. O movimento contrário, antagônico, é o movimento de dorsiflexão, numa amplitude que vai variar de 20 a 30, a média está aí em 20 graus. E o músculo principal responsável pela dorsiflexão é o músculo tibial anterior, auxiliado pelo fibular terceiro, para os indivíduos que têm. Fazem parte desse conjunto que auxilia também a dorsiflexão, mas como músculos que têm uma atividade complementar, o extensor longo dos dedos e o extensor longo do hálux. O movimento de eversão do tornozelo, que vai variar de 0 a 20, de 0 a 30 graus, dependendo de alguns autores, tem os seus motores primários, os músculos fibular longo, fibular curto, fibular terceiro, para quem tem, e o extensor longo dos dedos. Já o movimento de inversão do pé, a gente falou isso agora há pouco, e alguns autores defendem que o tibial posterior é até mais importante que o tibial anterior. O tibial anterior ele é mais importante na dorse. Então a inversão do pé, vamos gravar isso aqui na aula. Esse movimento ele é iniciado pelo tibial posterior e depois auxiliado em alguns momentos pelo anterior. Mas vamos gravar como motor primário da inversão o tibial posterior, auxiliado pelo flexor longo dos dedos e do hálux. Aí sim entra como auxiliar o tibial anterior e o extensor longo do hálux. Essa é uma lista então de músculos que trabalha auxiliando o tornozelo, mas que trabalha fazendo movimentos, produzindo movimentos no pé.
o músculo flexor longo do hálux faz flexão do hálux, flexor longo dos dedos, extensor longo do hálux faz extensão do hálux, mais o extensor longo dos dedos, fibular terceiro longo e curto, produzindo eversão, perdão, fibular anterior e posterior produzindo inversão, e músculo gastrocnêmio solo e músculo plantar produzindo a flexão plantar do tornozelo. Aqui, para a gente ver cada um, né? O músculo flexor longo do hálux, produzindo o que a gente já sabe, a flexão da articulação do hálux, mas auxilia também na flexão do tornozelo. Um flexor longo dos dedos, que apesar de ter esse nome de flexão, de flexor longo, né, para os dedos, ele também auxilia na flexão do tornozelo e na inversão do pé, ou na inversão do tornozelo. Extensor longo do hálux, que apesar de no nome constar o hálux, ele também auxilia na inversão do pé, ou na inversão do tornozelo. Extensor longo dos dedos, que apesar do nome e obviamente da função lá nos dedos, ele também auxilia na extensão da articulação do tornozelo, portanto, na dorse e na eversão do pé. Os músculos cruzam o tornozelo, eles vão se inserir lá na frente, nos dedos, mas no momento que eles trabalham para movimentar lá distalmente os dedos, eles, já que estão cruzando a articulação do tornozelo, eles acabam também tendo uma ação importante, auxiliar, mas importante, no movimento do tornozelo. O fibular terceiro, eu digo quando o indivíduo tem, porque nem todos os indivíduos têm esse músculo, tá? Existe uma parcela da população, aproximadamente 1/3 da população, que tem fibular terceiro, mas existe uma parcela que não tem esse músculo. E então eu digo sempre quando o indivíduo tem, o fibular terceiro, ele é um eversor do tornozelo, mas ele também ajuda na extensão da articulação do tornozelo. O fibular longo, que a gente já falou, é basicamente um músculo que faz eversão, né? Mas ele também auxilia na flexão da articulação do tornozelo. Fibular curto, junto com o fibular longo, que eu acabei de falar, faz eversão do pé, mas também auxilia na flexão de tornozelo. O músculo tibial anterior, que é extremamente importante para a gente andar, né? Ele que eleva, que faz a dorsiflexão do pé, para que a gente tire, né, eleve essa porção do antepé, principalmente na hora da marcha e aula de tornozelo e pé, compreender a ação dos músculos do tornozelo e pé tem uma importância gigantesca para a gente compreender como funciona a marcha humana, e a gente vai discutir isso na aula de marcha, vamos falar mais. Esse é um músculo super importante, você usa ele em todo momento, não só quando está andando, quando está dirigindo, por exemplo, aquele músculo que eleva o pé do tornozelo e eleva o pé do tornozelo, né? E quem aperta o pedal do meio ali, do freio, é a panturrilha, mas aí depois ele eleva novamente para tirar. Então essa troca aqui, essa dorsiflexão que a gente repete várias vezes ali dirigindo, por exemplo. E essa dorsiflexão é responsabilidade desse sujeito aqui, do tibial anterior, além dele auxiliar na inversão do pé. O tibial posterior, que a gente já comentou, ele é basicamente um músculo que faz inversão, né? Ele faz a inversão do pé, mas também auxilia na flexão da articulação do tornozelo. Os gastrocnêmios, que são componentes do conjunto que nós chamamos de panturrilha, compostos por esses dois caras aqui, o gastrocnêmio medial e lateral, que são músculos biarticulares, vamos lembrar disso. Nós já falamos do gastrocnêmios na aula de joelho, que ele tem essa função de auxiliar na flexão da articulação do tornozelo, né, produzindo flexão plantar, mas ele sai lá de cima do fêmur. Né? Então ele tem origem lá no fêmur e se insere
lá no calcâneo. Então ele é um músculo biarticular que tem uma função muito conhecida de flexão plantar, então faz a flexão plantar e eleva aqui o nosso corpo, mas ele tem a função também estabilizadora e uma função importante lá em cima no joelho. O músculo sóleo, que é um dos participantes desse conjunto que nós chamamos de panturrilha, mas ele, diferente dos gastrocnêmios, ele não é biarticular, então ele sai da cabeça da fíbula e se insere junto com os gastrocnêmios lá no calcâneo. Então ele faz basicamente a flexão do tornozelo, faz a flexão plantar, mas ele é monoarticular, ele não é um músculo biarticular. Tá? Isso tem uma função, isso tem uma diferença muito importante para a função do joelho. O músculo plantar, que é um músculo relativamente pequeno, que está lá na porção mais proximal da perna e que tem uma função também da flexão da articulação do tornozelo. E aí a gente vai para o final aqui da aula falando do que a gente abriu. Né? No comecinho da aula eu falei sobre isso aqui, essa função extremamente importante dos arcos do pé. Eu tenho então aqui o arco longitudinal do pé numa vista lateral e o mesmo arco longitudinal do pé numa vista medial, em que nós temos essa função importante de, na hora em que eu descarrego o peso do corpo, né, o arco se adapta ao solo, e além do arco longitudinal, quando a gente tem uma visão anterior-posterior do pé, esses ossos do médio pé, principalmente, eles são dispostos numa forma de arco, num arco transversal. Então, além do arco longitudinal, eu tenho um arco transversal do pé que também faz parte do trabalho de acomodação do peso, de acomodação da carga do corpo humano sobre essa estrutura relativamente pequena, mas muito poderosa, que é o pé. Eu tenho nessa imagem aqui os pontos em que eu tenho maior descarga de peso, primeiro metatarsiano, quinto metatarsiano e calcâneo, onde a gente tem mais esse triângulo formado aí por essas estruturas. É onde eu tenho mais descarga de peso no pé. E essa é uma área importante da gente conhecer para quando a gente vai fazer a avaliação da descarga de peso no pé desses indivíduos. Aqui uma lista de músculos intrínsecos que trabalham no pé, a gente não vai citar todos aqui, né, mas músculo e sua inervação. É isso, gente, muito obrigado, eu espero que vocês tenham aproveitado, já essa aula está à disposição de todos. Até a próxima.